é descobrir a raiz do vício. Isso aqui é muito importante, né? Por que é importante nós descobrirmos a raiz do vício? Nós sabemos que é, todo problema que nós enfrentamos na nossa vida tem uma raiz, né? Todo problema tem uma raiz. Todo vício tem uma raiz. A pessoa, por exemplo, quando ela vai para a mesa de bar e enche, muitas vezes sai de lá carregada pelos outros, muitas vezes ela está tentando resolver um problema de ordem emocional, uma falta de afeto que ela não teve, né? Enfim, então sempre, todo vício, se nós pararmos para analisar, ele tem uma raiz, que eu chamo de raiz problemática, né? Nós vamos aprender um pouquinho como identificar essa raiz problemática, né? E se nós, enquanto nós não arrancarmos a raiz do problema, ele vai continuar lá. Não adianta você podar ali o galho da árvore, a árvore vai continuar viva lá. Se você não for lá na raiz e identificar de fato de verdade o que realmente está te levando a consumir esse tipo de conteúdo, então você não vai conseguir obter êxito e vencer e se libertar desse vício, né? Mas como saber, como identificar essa raiz, né? Eu criei aqui um método que eu chamo de IPR, né? O método de identificação do problema raiz. Esse método que eu utilizei para poder identificar por que você sabe esse tipo de conteúdo. E eu quero compartilhar com você, e você pode também fazer o uso desse método para poder identificar qual é a raiz problemática aí desse vício da pornografia na sua vida. Primeiro, eu identifiquei que eu consumia esse conteúdo por conta da ansiedade. Eu estava com um nível de ansiedade muito elevado, e aí então eu recorria a esse tipo de conteúdo na intenção de baixar meu nível de ansiedade, de ter aquela sensação de prazer, o prazer momentâneo, né? Esse prazer barato. E quando eu fui perceber, essa ansiedade me levou para a questão do vício da pornografia. E por que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, né? Hoje muito menos do que eu fui, né? Mas eu era uma pessoa muito ansiosa. E eu descobri que essa ansiedade era gerada em mim por causa da falta de tempo com Deus, por conta da falta de atividade física, né? Ali os dois parâmetros. Primeiro, a falta de tempo com Deus, espiritualidade, e depois a falta de atividade física. Todas as vezes que eu baixava a minha espiritualidade, não orava como convém, orava uma vez por semana, a cada 3 dias, né? Não praticava atividade física, meu nível de ansiedade aumentava, e eu, quando eu via, estava caído lá nesse vício, né? E por que eu não tinha tempo com Deus e não praticava atividade física? Pela falta de planejamento, falta de disciplina, falta de foco, né? Então, eu era uma pessoa extremamente que não tinha um planejamento, não tinha uma disciplina, não tinha um foco, uma pessoa extremamente desorganizada. Então, isso me gerava ter uma vida, uma rotina, que muitas vezes eu não separava esse tempo com Deus, não separava um tempo para fazer uma atividade física, e isso me gerava ansiedade, que no final eu estava caindo nesse vício maldito, né? Bom, e por que eu não tinha um tempo com Deus? Porque eu não tinha um planejamento, melhor dizendo, e porque era uma pessoa extremamente indisciplinada. Aí, porque era uma pessoa preguiçosa, né? Eu descobri que a raiz do vício da pornografia na minha vida era por conta da preguiça. E a preguiça, ela tem aqui 3 aspectos, né? O aspecto espiritual, que é aquele desânimo, aquela opressão maligna, que você não tem energia, você não tem motivação para fazer nada. E também um aspecto físico, que tem a ver com o sedentarismo, a falta de vitamina no seu corpo, como a vitamina B12, por exemplo. Se você tiver com a falta dessa vitamina, você, consequentemente, vai se sentir uma pessoa mais sem energia, desmotivada para fazer sua atividade diária, né? Então, isso também é uma raiz que gera preguiça. E também emocional, que pode ser gerado de um estresse demasiado, uma depressão, né? Uma possível depressão. Então, a raiz do vício na minha vida era a questão da preguiça. E eu desafio você, eu incentivo você para que você também utilize esse método dos porquês para